podcast de hoje é com o professor Luiz Felipe Chateaubriand, que é um estudioso do calendário do futebol brasileiro e autor de textos sobre a história do futebol. Luiz, é um prazer tê-lo aqui. Oi, Rodney, tudo bem com você? Tudo jóia. Então, a gente quer saber como você começou a atuar no estudo do calendário, se essa coisa do futebol sempre fascinou você. Olha, Rodney, desde os 8 anos de idade eu sempre gostei do futebol, né? Eu acompanho, tinha muito interesse desde pequeno, acompanhava todos os jogos, me tornei fanático pela história, né? E a gente sempre ouvia falar lá no final dos anos 70, início dos anos 80, que o futebol brasileiro tinha um problema estrutural muito sério, muito grave, que era o calendário. Calendário confuso, calendário irracional, calendário anacrônico, né? E isso sempre me atraiu minha curiosidade. Então eu comecei a ver como funcionava em outros países, comecei a ter umas ideias. Já com 18 anos eu fiz o meu primeiro trabalho sobre isso. Na época eu mandei para um jornalista muito conhecido, inclusive até hoje, que é o Juca Kfouri, que na época era o editor da revista Placar. E ele me mandou uma carta em resposta elogiando o meu trabalho. Então, desde os 18 anos eu tenho curiosidade sobre isso. Depois eu vim a lançar livros, escrevi muitos artigos a respeito. Em revistas como a Época, tem artigo meu publicado sobre o calendário do futebol brasileiro. Já publiquei também no Jornal Globo, já publiquei muito no Diário Lance. O início foi nos anos 70 ou 80? Não, nos anos 80. Eu sou de 1970, então, com 18 anos, que foi esse trabalho que eu mandei para o Juca Kfouri, nós estamos falando de 1988, né? Mas ao longo dos anos 90 é que a coisa se aprofundou, né? Até mesmo quando eu fui fazer faculdade de administração, no centro acadêmico eu cuidava da parte de eventos esportivos. Então, quem organizava o campeonato de futebol era eu, né? Eu fazia o calendário do nosso campeonato, que primeiro começou um campeonato entre nós, alunos do curso de administração, e depois virou um calendário agregado, né? Um campeonato agregado com o pessoal do curso de economia, de contabilidade, de direito, né? E eu estava à frente disso, né? Então, eu sempre gostei da história, né? E comecei a escrever os livros, os artigos, né? E muitos me consideram até o maior especialista no Brasil nessa área. Eu humildemente digo que não, né? Mas sou um dos especialistas, sou um dos estudiosos, né? E agora, o calendário do futebol brasileiro continua sendo árduo, continua sendo difícil, continua tendo muitos vícios. Algumas coisas melhoraram, mas foram poucas. Enfim, a gente sempre tem muito o que falar e muito o que escrever. Luiz, você falou para mim que já chegou a sugerir uma mudança no calendário do futebol brasileiro. O que de fato aconteceu nessa época e por que isso não foi avante? Na verdade, Rodney, eu escrevi vários livros sobre isso, né? São 7 livros a respeito, né? O que a gente percebe é que não existe interesse de mudar o calendário. Não existe realmente um interesse pelas instâncias que deveriam estar interessadas, né? Que são, enfim, as federações, a confederação e até os clubes, né? Que são, os clubes, digam, são os mais prejudicados pelo calendário não ser bom, mas não há aquela vontade de fazer mudanças. Prevalece uma cultura da acomodação, uma cultura de não contrariar interesses, né? Que, na verdade, é ruim para os clubes, acaba funcionando contra os próprios clubes, mas eles deveriam ser os primeiros a fazer a mobilização e não fazem, né? Então, enfim, há mudanças positivas, mas são coisas tópicas, superficiais. A questão estrutural, na verdade, quem tem o poder de mexer não faz. Você estava comentando que, no nosso caso, o Campeonato Carioca, os profissionais de futebol aqui do Rio de Janeiro, eles começam a entrar no Campeonato Carioca e, dado o momento, eles encerram o Campeonato Carioca, os outros profissionais continuam e aqueles outros que eu entendi ali, você falando agora há pouco, eles simplesmente param de jogar futebol o restante do ano, não é isso? Não só o Campeonato Carioca, os campeonatos estaduais em geral, né? Eles começam em fevereiro, terminam lá em meados de abril, né?
e depois, quando se encerram os campeonatos estaduais, começa o Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro, com as suas diversas séries, ele só tem atividades para 100 e poucos clubes, né? E como nós temos aí por volta de 700 clubes, então o que acontece com mais de 500? Eles ficam sem atividade aí até dezembro, né? São 7, 8 meses sem atividade, né? E os jogadores desse clube, o que acontece? Ficam desempregados. Então isso é péssimo para a cadeia produtiva do futebol como um todo, né? Você precisa, entre outros aspectos importantes e estruturantes do calendário, pensar para todos os clubes que queiram ser profissionais, sejam grandes ou pequenos, atividades ao longo da temporada inteira. E não é o que acontece. No caso, vou insistindo nesse assunto do futebol aqui do Rio de Janeiro, Campeonato Carioca, esses profissionais, salvo um ou outro que são contratados por grandes clubes, né? E tem a chance de mostrar o trabalho deles num time maior, num time de esporte superior, os outros têm que continuar trabalhando nas suas atividades. Parece que muitos deles têm uma profissão, não é isso? Exatamente. Na verdade, a gente pode classificar que não são profissionais, eles são profissionais entre aspas, mas como ficam sem atividade, eles têm que desempenhar outra atividade. Então é como se fossem jogadores amadores e não profissionais, né? E aí depois disso continua o Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro ele segue ali até o final do ano. Dependendo da série do Campeonato Brasileiro, tem alguns que acabam em setembro, então aí esses clubes já ficam sem atividade em outubro, novembro e dezembro também. E tem alguns que podem ser eliminados antes. Então, mesmo para os 100 e poucos clubes privilegiados que têm calendário em tese até o fim do ano, tem alguns que caem fora antes, né? Na verdade, até o final do ano, quem tem calendário garantido são só os 20 clubes do Campeonato Brasileiro da Série A e os 20 clubes do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, esse é um dos problemas centrais do calendário. Existem outros, se você quiser a gente pode falar dos outros, mas esse é um dos problemas centrais. Luiz, voltando aqui para o nosso Rio de Janeiro, nós estamos em outubro de 2019 e não tem como não falar do Flamengo. O Flamengo, em meses, ele teve resultados positivos. E aí, como a gente já sabe, foi publicado muito amplamente isso para a imprensa, a administração do ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, que foi considerada no quesito de finanças, no financeiro da empresa, ele conseguiu equalizar as finanças do Flamengo. E aí o clube começou a obter resultados positivos e foi crescendo. Tá aí o resultado. Isso realmente, de fato, tem influência nos bons resultados que o Flamengo está obtendo hoje? Sem dúvida nenhuma. O trabalho que a equipe do Bandeira fez, o grupo do Bandeira fez, foi um trabalho de base, um trabalho de estruturação muito forte, né? Eles, na verdade, trabalharam pelos dois lados, tanto pelo lado da despesa como pelo lado da receita, né? Então, pelo lado da despesa, primeiro eles fizeram uma auditoria muito séria para saber a real situação, qual era o tamanho do problema. Depois eles procuraram os credores para renegociar os pagamentos, alongar o perfil da dívida e foram estruturando isso, usando modernas técnicas de gestão financeira vindas do mercado, né? E também pelo lado da receita, eles começaram a área de marketing a buscar mais patrocínios, mais parceiros, mais investimentos. Então, houve um trabalho intenso, tanto no sentido de maximizar a receita, como de reduzir e equacionar as despesas. E isso fez com que o clube ficasse saneado e criasse uma estrutura de saúde organizacional muito melhor do que tinha antes. Agora, nesse momento em que a oposição venceu, ela está colhendo os frutos disso. O trabalho do Bandeira é um trabalho realmente espetacular desse ponto de vista da gestão interna, né? De gestor do clube. O reparo que eu faço é que, do ponto de vista do calendário, eu acho que tinha que enfrentar mais a questão e não foi tão a fundo como deveria.
mas isso não anula de forma nenhuma o mérito que é de fazer a gestão de uma forma exemplar e que é modelo para outros clubes brasileiros, né? Os clubes do Brasil, todos eles têm dívidas, né? Todos eles são devedores. E aí entra você falou, a gente está pegando o exemplo do Flamengo pelos resultados positivos que ele obtém nesses últimos meses, né? E aí isso daí influencia muito vamos dizer assim, no desempenhar dos profissionais, né? Porque aí, no caso, são jogadores que não recebem salário direito, são funcionários que não recebem, principalmente os funcionários, né? Que não recebem os seus salários em dia, e isso daí causa um certo descontentamento. Eu acho que isso vale para qualquer lugar, né? Empresa, qualquer empresa. Você está trabalhando e não recebe, cara, é chato pra caramba, né? Desmotiva, né? E aí, como é que o cara vai entrar em campo, correr, fazer gol, se ele sabe que o clube deve a ele, deve à instituição inteira, por inteira, né? Isso daí influencia também, né? No bom desempenho de qualquer time de futebol. Óbvio. E como é que você, como gestor, né, defendendo a organização, vai cobrar resultado também, né? Então, quer dizer, a partir do momento que você estrutura financeiramente a organização, você tem mais saúde organizacional, então, os funcionários estão recebendo em dia, os jogadores estão recebendo em dia, se cria um círculo virtuoso, né? E isso cria um ambiente organizacional, uma cultura organizacional muito mais sadia. E não só isso, você começa a sobrar dinheiro em caixa para você fazer investimentos, inclusive para qualificar o elenco, né? Hoje em dia, o elenco do Flamengo é um elenco muito mais qualificado. Você tem, por exemplo, o Gerson, que se encaixou perfeitamente no clube, mas quais os recursos financeiros para trazer o Gerson? O clube tem saúde financeira para isso, para trazer o Arrascaeta, para trazer o Gabigol, para trazer o Bruno Henrique. É um clube estruturado financeiramente para isso, né? E é um clube que tem uma estrutura que permite isso. Vamos contrapor, por exemplo, ao Palmeiras, que dizem que também é muito forte, é muito poderoso financeiramente. O Palmeiras depende de um patrocinador, de um mecenas que é a Crefisa, né? E se a Crefisa sair do Palmeiras, será que ele mantém esse poderio financeiro? O Flamengo não. O Flamengo tem um modelo de gestão em que o patrocinador entra, o patrocinador sai, mas a estrutura permanecerá. Ele soube montar isso, teve a competência para isso. Você falou de modelo, existe um clube no exterior, ou clubes em que você possa dar como exemplo de gestão? Por exemplo, o Real Madrid, né, tem o meu amigo João Henrique Areias, que é um dos maiores homens da gestão esportiva no Brasil, se não o maior nome da gestão esportiva no Brasil, né? Com certeza o decano de todos nós que gostamos de falar de gestão esportiva no Brasil. Ele sempre fala da questão do Real Madrid, porque o Real Madrid ele tem um CEO, né, que é o diretor-geral, é um gestor que está acima dos outros, e tem o homem do econômico ou financeiro, tem o homem do comercial ou do marketing, tem o homem de operações ou do técnico, né? É claro que entre esses três existem conflitos de interesse, né? Por exemplo, o homem das operações ele quer gastar mais porque quer um elenco mais qualificado. O homem do financeiro quer gastar menos porque quer deixar as contas em ordem, né? Então, cada um vai ter o seu interesse, mas eles vão debater. E acima tem o CEO, que é o profissional que media esses conflitos. Então, se pensou um modelo de gestão que é saudável, né? E eu tenho informações pelo próprio João Henrique Areias, que era do grupo do Bandeira e tudo, né? De que muito desse modelo do Real Madrid foi aplicado no Flamengo, né? Até por intermédio do próprio João Henrique Areias, né? Então, são bons exemplos, né? Eu sou professor de administração também. Existe uma técnica em gestão chamada benchmarking, né? Que é tentar ver para determinadas práticas o que dá certo, em que lugares, estudar isso para trazer para a nossa realidade, né? Então, o benchmarking é algo útil, é algo saudável, e no Flamengo é feito, a gente sabe que é. Aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Os clubes, como é que está a situação atualmente dos clubes brasileiros e a gente aqui no Rio Carioca, os cariocas? Então, falando sobre os cariocas, a gente vê que... Rodney, eu vou ser muito sincero, eu não estou muito animado não, né?
Por exemplo, o caso do Botafogo, que existiu uma grande esperança aí dos irmãos Salles darem um apoio, né? Mas para isso eles teriam que ter autonomia e não deram essa autonomia para eles, então parece que não vai acontecer, né? E não deram autonomia porque parece que tem dirigentes que querem usar o clube para benefício pessoal, como sempre foi, e que não querem perder poder, né? Então o Botafogo já tem uma situação muito difícil, com dívidas enormes, né? Ao contrário do Flamengo, o potencial de reversão disso não é tão grande, porque a torcida do Botafogo é uma torcida menor, é uma torcida numa faixa etária mais alta, então é complicado isso, né? O Fluminense também não vejo muito para onde haja pelo menos vontade de fazer alguma coisa diferente, né? E o meu clube de coração, que é o Vasco da Gama, sinceramente, o que eu vejo lá é uma tragédia. Acho que o processo eleitoral lá foi ilegítimo. Quem está lá não tem legitimidade para estar. E, enfim, quer dizer, agora começou uma onda de incensar o técnico, o Vanderlei Luxemburgo, né? Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo está fazendo um bom trabalho pela ótica da motivação, né? Então, ele consegue motivar os jogadores do Vasco. Os jogadores do Vasco entenderam o que é o Vasco, que o Vasco é gigante, entram em campo com muita vontade, com muito espírito de luta e tal, e é claro que o técnico tem mérito nisso, então não vamos tirar o mérito do Vanderlei Luxemburgo em relação a isso. Ele está sabendo motivar o grupo, ele está sabendo fazer os jogadores entenderem o que é o Vasco, o espírito do Vasco. Agora, pelo lado tático, né, que o Vanderlei Luxemburgo sempre foi um mestre, sempre foi um mago, eu acho que há muito tempo ele está desinteressado, está desatualizado e enfim, eu não vejo o mérito que as pessoas dizem ele ter. É claro que o clube não vai cair para a segunda divisão de novo, até porque não é o lugar do Vasco, mas a médio e longo prazo eu não vejo muita solução se não houver uma mudança de mentalidade muito grande. Quando você fala dessa mudança de mentalidade, se fala em grandes nomes de técnicos do Brasil, você sugere que eles se atualizem, que eles veem uma outra ótica, porque o camarada, na maioria das vezes, eles são ex-jogadores de futebol que tiveram lá as suas histórias dos anos 80, 70 para 80, foram até jogadores da seleção brasileira, alguns deles aqui. Você citou o Vanderlei Luxemburgo, que jogou no Flamengo, pelo Flamengo, né, que foi o clube que ele coloca sempre como ponto para ele. Ele é flamenguista, né? Vanderlei Luxemburgo, né? E existe uma sugestão sua para técnicos de futebol no Brasil e no mundo. O que está acontecendo no mundo? Né? Uma grande mudança, tudo agora é voltado para as plataformas, né, para a internet. Você sugere alguma coisa para esses técnicos, para uma mudança nisso tudo aí? Olha, Rodney, o que eu acho importante é que os técnicos estudem, os técnicos se atualizem, né? Ao contrário do que o próprio Vanderlei Luxemburgo diz, e esse é um dos motivos que eu tenho uma certa, botar aqui entre aspas, implicância com ele outro dia veio dizer que o Sampaoli não faz nada demais no Santos e que o futebol não mudou quase nada. Como o futebol não mudou quase nada? Vai olhar os campeonatos europeus, você vê técnicos que fazem no mesmo jogo o time mudar de postura tática 2 ou até 3 vezes, de acordo com o posicionamento do adversário. Os técnicos montam para os seus clubes, para o mesmo jogo ou para jogos diferentes, planos A, B e C, né? Pensam em diferentes funções que os jogadores podem exercer em diferentes jogos ou até no mesmo jogo, né? Há diferentes desenhos táticos, você vê um jogo dinâmico. Há uma preocupação em defender, mas há sobretudo uma ênfase em atacar. Parece que as coisas mudaram. Lá nos anos 70 e 80, quando eu comecei a acompanhar, o futebol brasileiro era voltado para atacar e os europeus, que tinham menos técnica, defendiam. Hoje em dia, nosso futebol é defensivo e eles gostam de atacar. Repara bem, eu acho que até em determinadas situações você tem que privilegiar a defesa, mas são situações específicas de acordo com a leitura de jogo.
Agora, o que o técnico brasileiro, salvo raras exceções, quero ressaltar isso, né, normalmente faz? É retranca, é defensivismo o tempo inteiro, né? É aquela coisa, eu quero preservar meu emprego e a excelência do jogo em campo fica em segundo plano. É uma forma de jogar única, sem alternativas, é fazer um uso subutilizado dos jogadores que tem. E quando alguém critica, diz: nós somos pentacampeões do mundo. Então, quer dizer, de uma pobreza tática, né? Então eu acho que ter esses técnicos estrangeiros está fazendo muito bem. O rei está nu. O técnico brasileiro, ele não tem vida longa, né? Muito contrário, ao contrário dos técnicos fora do país, que ficam anos à frente de um time, né? Isso se deve ao quê? Historicamente, Rodney, se colocou a culpa nos dirigentes. Que o dirigente sempre perdeu duas, o técnico está fora. E isso tem a ver até com um contexto maior de país, né? A gente aqui no Brasil tem uma cultura de curto prazo, não pensar a médio e longo prazo, pensar a curto prazo, né? Então se jogou nas costas do dirigente. É verdade, é. Só que eu acho que nesse momento os próprios treinadores estão contribuindo para isso. Por quê? Porque em vez de alguns terem coragem e enfrentarem essa cultura, eles estão se rendendo a isso, né? Em vez do sujeito pensar, bom, mas eu vou botar meu time para ser ofensivo, para jogar de uma forma eficiente, ter um futebol bem jogado. Se eu perder 2 ou 3, tudo bem, eu perco o emprego, mas vão ver o meu valor e eu tenho mercado em outro lugar? Não, eles se acomodam ao modelo e aderem às retrancas, ao defensivismo, e etc. Então, os treinadores nesse modelo, nesse momento, eles estão ajudando decisivamente para se perpetuar essa prática nociva. Nos anos 80 para 90, o mercado do futebol era a Itália. O jogador brasileiro, eu me lembro disso. Legal. Eu me lembro quando o Zico foi vendido para a Itália, saiu na capa de jornal. Zico foi vendido para a Itália. E aí migrou para a Espanha. Hoje, o mercado de trabalho para jogador de futebol se concentra em algum local do mundo? Ou isso está polarizado, está pulverizado? Rodney, a gente pode dizer que o mercado principal continua sendo a Europa, né? Quer dizer, o local de mais poderio econômico é a Inglaterra, né? Mas a Europa em geral, agora você tem mercados emergentes, né? Tem a China, sobretudo, né? Tem os Estados Unidos também, né? Existem multimercados, vamos dizer assim. A coisa é mais multifacetada do que era no passado, né? O momento atual do Brasil, para você, precisa mudar? Está indo no caminho? Existe alguma esperança? Olha, Rodney, eu acho que o nosso futebol tem algumas coisas boas que estão acontecendo. Então, quer dizer, você vê técnicos como o Sampaoli aqui, né? Eu me meti numa polêmica no Facebook agora, há pouco tempo, que eu fui dizer que o Jesus era um técnico mediano, né? O Jorge Jesus, né? E o pessoal, mas como mediano, o trabalho de ponta que ele está fazendo no Flamengo, etc. e tal, eu gostaria até de explicar isso melhor. É porque o Jorge Jesus ele nunca trabalhou num clube de ponta ao nível mundial. Então, eu não posso dizer que ele é um supra-sumo, que ele é um técnico de ponta. Ele é mediano nesse sentido. Agora, é um técnico extremamente trabalhador e é um técnico que põe o time dele para ter uma postura ofensiva. Então, obviamente, nesse quadro vou usar a palavra que cabe aqui, de mediocridade entre os técnicos nacionais, um técnico que trabalha, que é perfeccionista, que é comprometido e que põe o time para jogar para frente, ele se destaca. É aquela velha história do que em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Então, agora o Sampaoli ainda mais, porque esse é um técnico de ponta. Quer dizer, trazer esses técnicos de ponta eu acho que é interessante, né? Outra coisa também é o fato do Sampaoli estar aqui, que esse sim é um técnico de ponta, né? Esse futebol que o Flamengo está jogando, né? Que
Eu, como vascaíno e pela ótica do torcedor, me dói um pouquinho dizer isso, mas o futebol que o Flamengo está jogando é avassalador, né? Tá massacrando os adversários, mas sempre com a coisa de jogar para frente, tudo pode ser uma inspiração. O Luiz está falando isso porque a gente acaba de ver aí o Flamengo ganhou o Grêmio por 5-0 no Maracanã. Você sabe muito bem que o Maracanã é o palco do futebol mundial. Isso vai ficar na história, né? Porque foi uma noite de quarta-feira, nossa, mais de 60 mil pessoas, 5-0. Foi incontestável a vitória do Flamengo. E telespectador, foi uma coisa assim impressionante, vai ficar na história. Ele jogando com a equipe que vinha muito bem, que é o Grêmio, treinado pelo Renato Gaúcho, e agora deu esse resultado. Mas, torcidas à parte, eu agradeço a sua participação, né? Agradeço demais a sua participação. E você pode deixar os seus contatos, Luiz? Claro, Rodney. Olha só, eu queria, até pedindo licença para você, falar um pouquinho sobre os textos que eu escrevo sobre a história do futebol, que isso, aliás, está me dando muito prazer escrever, mais até do que falar sobre calendário, porque calendário a gente vê que a gente propõe, que as coisas têm que mudar, até se sabe qual é o caminho, mas o pessoal não quer fazer, então entristece um pouco a gente. Agora, os textos sobre a história do futebol têm me dado muito prazer escrever. Existe um site chamado Museu da Pelada, né? Quem quiser acessar, www.museudapelada.com. Museu da Pelada tudo junto, né? É um site muito interessante, conduzido pelo Sérgio Pugliese, que é um grande jornalista, um camarada excelente, né? Aliás, Rodney, tenta entrevistá-lo também, um cara assim que eu posso fazer a ponte, muito legal o Sérgio Pugliese e tal. E a gente ali fala muito sobre futebol em geral, mas sobretudo da história do futebol, então tenho gostado muito de escrever isso, né? Então, se você quiser procurar meus textos lá, fique à vontade, não só os meus, mas excelentes escritores. Tem uma parte lá de resenha, né? Então, tem um texto de vários autores na resenha. Tem o Serginho Cinco Bocas, que é maravilhoso, né? Tem o André Felipe de Lima, tem o Marcelo Mendes, enfim. São textos de primeira qualidade. Eu sei que quem estiver interessado vai gostar. E os meus contatos, gente, eu vou dar o de WhatsApp, que eu acho que é mais prático, né? Então, temos aí 21, né? Eu sou do Rio de Janeiro, 974868033, tá? Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Eu sou Rodney Cardoso e esse foi o podcast de hoje.